Eu quero convidá-los a ler comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, do versículo 15 ao versículo de número 23. Nós vamos ler todos na mesma versão, então eu vou ler aqui no monitor, para que possamos todos ler a mesma versão, e enquanto a palavra do Senhor vai aparecer no telão para vocês, Efésios 1, a partir do 15, só para dar uma noção para vocês e contextualizar em relação a essa palavra. Paulo, ele foi o pregador dos gentios. Gentios eram os não-judeus. E Paulo havia fundado a igreja de Éfeso 5 anos antes dele escrever essa carta. Ele passou por lá, reuniu um grupo de irmãos, pregou para eles e fundou uma igreja. E aí o tempo se passou e essa igreja cresceu e frutificou. 3 anos depois que Paulo fundou a igreja de Éfeso, ele foi preso, estava em Roma. E ele ficou por lá um tempo grande lá em Roma. Estava 2 anos preso em Roma, porque ele tinha declarado que Jesus é o Senhor. E para o Império Romano, o Senhor era César. Então Paulo foi preso muito mais por uma coisa política do que necessariamente religiosa. Mas 2 anos depois que Paulo estava preso, Tíquico, que era um amigo e um discípulo de Paulo, visitou e contou para ele o que estava acontecendo em Éfeso. E Paulo ficou tão contente com o que ele ouviu falar sobre os crentes de Éfeso, que ele escreveu uma carta. E todo o primeiro capítulo de Éfeso, e depois o capítulo 3 aos Efésios, são orações que Paulo fez para ele. Mas essa oração de Paulo tem tanto a nos ensinar sobre uma vida de oração e sobre uma oração no nível mais profundo. Eu estou fazendo essa introdução para que a gente possa entender que a oração, ela vai muito além de uma lista de pedidos. Ela vai muito além daquele nosso costume de chegar diante de Deus: Pai, eu quero isso, preciso disso, daquilo e daquilo. As nossas orações, na verdade, são listas de desejos e de petições, como acontece com as cartinhas de Natal ao Papai Noel. Mas Paulo vem nos ensinar um novo modo de orar, um modo mais profundo, reconhecendo algumas coisas espirituais que são nos reveladas nessa palavra. E é o que eu quero compartilhar hoje com vocês, em nome de Jesus. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Quantos podem glorificar ao Senhor por essa palavra maravilhosa? Oh, aleluia! Queridos, somente nesses versículos que nós lemos, tem um compêndio teológico. Pastor, o que é isso?
a gente teria toda uma biblioteca teológica só do que contém nessa palavra de Paulo. E o que eu quero trazer para vocês, antes da gente entrar nos detalhes, é que a oração de Paulo, ela é uma oração que demonstra que ele tinha uma revelação das coisas de Deus sobre a vida dele, tão sobrenatural, que apesar dele estar preso há 2 anos, a gente não vê Paulo orando para que Deus o tire da cadeia. E a gente não vê uma lamentação de Paulo porque estava preso. A gente já vê ele começando a dar graças a Deus porque tinha ouvido falar da fé e do amor dos efésios. Queridos, que nível e que profundidade é essa que uma pessoa tem na presença do Senhor, que ela abre mão do seu bem-estar pessoal naquele momento, para poder fazer uma oração com essa profundidade. E isso já tem para nós um grande ensinamento. Qual é o nível das nossas orações ultimamente? Nós vivemos numa sociedade consumista. Nós vivemos numa sociedade capitalista, onde todas as propagandas, tudo que é feito está direcionando para um tipo de consumo. E se nós não nos cuidarmos, as coisas espirituais também vão virar consumíveis. Porque tem que ter um louvor da moda, porque tem que ter um pregador da moda, porque tem que ter uma decoração da moda, porque tem que ter uma série de coisas que acaba sendo uma espécie de consumismo espiritual. E a gente acaba perdendo a essência do Evangelho, as coisas mais profundas que nós vamos aprender daqui a pouco, para as quais nós fomos chamados para nos concentrarmos nas luzes, para nos concentrarmos nos enfeites, nas coisas que são desse mundo. E Paulo nos dá essa revelação. E olha só como ele começa. 2 coisas chamaram a atenção de Paulo na igreja de Éfeso. Ele já começa no versículo de número 15 dizendo que a fé e o amor dos efésios para com os santos chamou a atenção de Paulo. Queridos, 2 coisas chamaram a atenção de Paulo. E eu faço uma pergunta: se alguém olhar para a sua vida hoje, o que vai chamar a atenção dessa pessoa? Se o mundo olhar para a sua vida hoje, o que vai chamar a atenção em relação à sua vida? Será que vai ser a aparência? Será que vai ser o cabelo num corte novo? Será que vai ser a roupa mais cara? Talvez um imóvel, talvez um automóvel? Queridos, todas essas coisas são extremamente passageiras, são efêmeras, elas se vão. O que é que está chamando a atenção na sua vida hoje? Faça essa pergunta para você. Se eu me encontrasse em algum lugar e não me conhecesse, talvez o que chamaria a atenção em relação à minha vida? Será que seria a fé? Será que seria o amor demonstrado? A Bíblia não diz: e por aumentar e se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra de Deus diz. Então hoje a gente percebe que esse amor já não é a marca ou uma das marcas registradas da igreja, porque nós aprendemos a entrar no mundo consumista. A tal modo que a gente classifica uma música, um culto, se foi bom ou não, e na verdade não deve ser bom ou não para nós, ele deve ser bom e agradável ao Senhor, porque é para Ele. Então vocês percebem, juntamente comigo, a profundidade disso? E aí eu volto uma pergunta: como é que está a sua fé? Queridos, mas fé, pastor, eu creio no que a Bíblia diz. Queridos, vamos tomar cuidado com o crer somente no que a Bíblia diz. Certa vez chegaram para um irmão e perguntaram para ele:
No que você crê? Eu creio no que a igreja crê. E no que a igreja crê? Ora, a igreja crê no que eu creio. Tá, e no que você, a igreja crê? Nós cremos a mesma coisa. As respostas começam a ficar vazias, não tem profundidade, porque a fé, na definição do escritor aos Hebreus, ela é uma convicção, ela é uma certeza antecipada de alguma coisa pela qual eu comecei a orar, e eu já tenho tanta convicção de que aquilo é meu, que eu começo a viver antecipadamente a realidade daquilo materializado na minha vida, na minha mão, aleluia. Isso é fé, queridos. Vocês querem ver o contrário de fé? Você chega para uma pessoa e aí, irmão, a paz, tudo bem? Primeiro ele fala tudo bem. Se você fizer a segunda pergunta, aí vem, irmãos, uma lista de reclamação. Queridos, nesse último mês, eu ministrei, se eu não me engano, 116 horas de treinamento. Para vocês terem uma ideia da jornada. E num dos treinamentos era sobre comunicação e influência. E ao preparar esse treinamento, a gente acabou fazendo uma extensa pesquisa e nos deparamos com uma pesquisa mesmo de um especialista americano que ele conseguiu levantar que 70% de todas as nossas conversas atualmente são reclamações. 70% das nossas conversas envolve algum tipo de reclamação. E a reclamação, do ponto de vista bíblico, é a murmuração. É aquela maledicência que vem, e isso é contrário à fé. Porque quando nós estamos cheios de fé, a situação pode não estar boa, mas a fé nos faz enxergar o pós-luta, o pós aquela situação. E as nossas declarações são profecias, são palavras de bênção, são palavras de vitória. É essa fé que Paulo viu nos Efésios. E é essa fé que nós estamos aprendendo que deve ser uma marca registrada das nossas vidas. E não para por aí, queridos. Também teve o amor que chamou a atenção de Paulo. Querido, e quando a gente fala de amor, a gente poderia ficar aí dias só falando sobre o amor. Mas, querido, o amor nós vamos traduzir aqui como uma atitude, não como sentimento, mas como uma atitude de querer bem, de desejar o bem a outras pessoas. E Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, se eu digo que eu amo uma pessoa e eu não faço nada por ela, são palavras vazias. Isso não tem valor, não tem sentido espiritual. E quando Paulo fala do amor dos Efésios, é claro que ele devia ter uma lista das obras, das atitudes que aquela igreja estava tendo e fazendo em relação àquele local. Alguns historiadores paralelos dizem que essa igreja, desde a fundação, quando Paulo fundou até esse momento 5 anos depois, ela tinha se multiplicado por mais de 10 vezes, então ela cresceu, porque as pessoas estavam tendo atitude de amor ao levar o evangelho para outras pessoas. Oh, queridos, e como é que está então o nosso amor? Esse amor, ele só vai ser válido se ele for representado por ações. E que ações são essas que a palavra do Senhor nos diz? É justamente levar a palavra, é justamente, queridos, ajudar, é justamente propiciar meios de bem-estar para os santos, para as outras pessoas. Que isso, queridos, seja, a partir de então, marcas registradas nas nossas vidas. Mas eu quero adiantar para vocês, a fé, o amor e algumas outras coisas que nós veremos aqui, elas só vão fazer sentido para nós quando elas forem reveladas no nosso coração. E Paulo dá a entender isso nos versículos seguintes. Olha o que Paulo diz no versículo de número 17. Paulo, ele ora para que haja, queridos, uma revelação
para que haja sabedoria, para que haja um conhecimento profundo de Deus na vida dos efésios. Queridos, eu me lembro de uma passagem do Antigo Testamento, que quando Salomão, ele assume o trono de Israel, no lugar de Davi, e ele oferece todo um sacrifício, e Deus aparece para ele e fala dessa maneira para ele: ó Salomão, eu me alegrei com os seus sacrifícios, e agora você pode me pedir o que quiseres que eu te darei. Queridos, eu fico imaginando nos nossos dias atuais, quando chega um Deus Todo-Poderoso e fala: pede o que quiseres e eu te darei. Eu fico imaginando as pessoas na fábula de Aladim. Ó, eu esfreguei a lâmpada, um gênio saiu, ele pode fazer tudo e eu tenho 3 desejos para poder ser realizados. E aí? Salomão podia ter pedido saúde, sabedoria, podia ter pedido riqueza, quaisquer outras coisas. Mas não. O que ele pediu? Senhor, eu quero sabedoria. Eu não sei como liderar o seu povo. Eu quero sabedoria para entrar e sair diante do seu povo, para fazer um bom governo. Deus se alegrou tanto com o pedido de Salomão, que ele falou: eu não só te darei sabedoria, como te darei todas as outras coisas que você não pediu. E veio riqueza, e veio sabedoria, e veio terras, e veio um reinado, porque Salomão foi o único rei de Israel que conseguiu receber impostos de todas as nações ao redor, sem precisar matar uma única pessoa em guerra. Não teve guerra no reinado de Salomão. E nem por isso as outras nações deixaram de servir de boa vontade. E a Bíblia diz que não houve nem haverá um outro rei tão sábio como Salomão e tão rico como ele foi. Queridos, vocês entenderam então que a oração por sabedoria, ela entra num estágio totalmente diferenciado. Eu fico pensando aqui com os meus botões, João, e a gente perdendo tempo. Queridos, entendam a expressão de uma forma leve, né? A gente às vezes perdendo o nosso tempo: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. A gente começa a pedir coisas tão pequenas, sendo que Deus tem coisas tão altas, tão profundas, tão sublimes para as nossas vidas. E às vezes nós nos vemos como crianças querendo um pirulito, quando na verdade o Senhor tem uma festa com tudo do bom e melhor para nos oferecer. Oh, queridos, que coisa interessante. Então, olha só, Paulo pede por sabedoria. Mas vocês vão entender por que Paulo estava pedindo isso. E no versículo de número 18, Paulo pede por uma iluminação dos olhos do coração. Queridos, é claro que isso é sentido figurado. O coração, como nós conhecemos, não tem olhos. Mas o coração, na palavra do Senhor, nesse contexto, fala do nosso interior, do centro da nossa vontade e das nossas emoções. É isso que é coração nesse contexto. E Paulo está dizendo, está orando para que seja iluminado, para que haja luz, para que haja uma claridade, querido. E todas as vezes que nós pedimos por luz, nós queremos enxergar. Se aqui estivesse escuro, nós não estaríamos enxergando a Bíblia, alguma outra coisa. Mas quando acontece e vem a luz, tudo é claro, tudo é nítido, tudo está sendo visto por todos ao mesmo tempo. E Paulo ora para que nossos corações sejam iluminados, para que possam enxergar o que nós não estamos vendo no dia a dia. Amém? Queridos, nós não estamos vendo muita coisa. Às vezes nós estamos tão envolvidos com nossa luta, com nosso mundinho particular, que nós não estamos vendo tanta coisa maravilhosa que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh, queridos, nós não temos noção. Posso afirmar para vocês, afirmando pela minha vida, tá?
Porque a palavra ela sempre é maior do que o mensageiro, pode ter certeza absoluta disso. Porque a palavra ela tem ação do Espírito Santo. Às vezes a gente não tem noção, como muitas vezes eu não tenho noção do que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E Paulo não para por aí, no versículo 19, ele ainda ora para que nós venhamos conhecer a grandeza do poder de Deus. Queridos, conhecer a grandeza do poder de Deus, se você pergunta para qualquer cristão, como que é o tamanho do poder de Deus? O poder de Deus é infinito, tá? O que é infinito para você? O que é infinito para nós? É uma coisa que não tem fim. Será que a gente tem a dimensão disso? A gente não tem nem a dimensão, queridos, do que é a eternidade, porque nós nascemos numa condição de tempo. Tem começo, tem meio e tem fim. E quando a gente fala da eternidade, parece ser uma coisa além da nossa compreensão. Dá um nó na nossa cabeça, falar de eternidade. Deus é eterno, tá? O que significa isso, falar que Deus é eterno? Significa que o que aconteceu é como se fosse acontecer, e o que vai acontecer é como se já tivesse acontecido. Tá aí, dá um nó. A gente não consegue compreender isso. Quer dizer, para Deus, desde a fundação até o que nós chamamos de fim, para Deus é tudo como se estivesse acontecendo agora. E ora, se nós temos dificuldade de entender isso, como nós entendemos a grandeza do poder de Deus? E Deus, queridos, no seu poder, Ele pode fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. E quer saber de uma coisa bem interessante? O que nós chamamos de milagres no dia a dia, uma cura, de repente uma salvação, alguma outra coisa, queridos, por mais que isso seja grande e importante para nós, isso não é difícil para Deus. Ele pode fazer isso a qualquer momento. Não só pode, querido, como Ele liberou isso para nós a qualquer momento. Mas, pastor, então se isso é tão fácil, por que não acontece todos os dias e todas as horas? A resposta não é tão simples, querido. É que se de repente nós ganharmos um poder como esse, sem mais nem menos, a gente vai se ufanar, a gente vai usar isso para dar show, a gente vai fazer show de mágica, show de qualquer coisa, e nós viraremos o centro das atenções. Querido, o homem se ufana facilmente com algum tipo de poder, porque nós não temos o quê? A profundidade para poder gerenciar, administrar um poder tão grande como esse. Deus sabe que se Ele entregar algo muito grande para alguém que não tem estrutura, sabe o que vai acontecer? Tragédia. Dá poder a quem não sabe o que fazer com aquele poder, tragédia. Vou provar isso para vocês. Conta-se uma história de um senador. E esse senador, ele já velho, e por ser senador e ocupar um cargo político, ele tinha arma, porte de arma. E apesar de ter segurança à disposição dele, ele dormia com a arma, uma pistola, com uma bala na agulha, debaixo do travesseiro. Não estou dizendo que isso é correto. Essa é a história, é uma crônica verídica. E naquela noite, o netinho dele dormiu na casa dele. E todos os dias de manhã ele acordava, pegava o seu jornal, mesmo ainda de pijama, ia ler o jornal para ver as notícias do dia, para depois tomar o seu café e ir lá para o Senado. E naquele dia ele acorda de manhã, estava com o jornal dele na frente dele, quando ele ouve uma vozinha de criança. Mãos para o alto, senão eu atilo. Ele abaixou o jornal, levantou o óculos, estava o netinho dele com a arma apontada para ele. E ele sabia que tinha uma bala na agulha. Se a criança encostasse o dedo no gatilho, a arma dispararia. E aí ele, dá aqui para o vovô, mãos para o alto, senão eu atilo. E aí passou um filme na vida dele, na cabeça dele naquele momento.
Meu Deus, conquistei tantas coisas, me tornei uma pessoa importante, tanta coisa, empresas e tal, dinheiro, e agora eu vou morrer de uma forma trágica na mão do meu neto. E ele naquele pensamento ali, sem saber o que fazer, porque embora para a criança era um brinquedo, mas a situação era a realidade. E aí tocou o telefone. E quando toca o telefone, ele rapidamente pede para a criança, atende o telefone para o vovô. A criança põe a arma no sofá e corre para atender o telefone. Foi o tempo dele pegar a arma, travar ela e esconder. E nesse intervalo, a criança atendeu o telefone e não era nada. A criança volta e começa a chorar, querendo o revólver de volta, porque para a criança aquilo era um brinquedo. E aí nisso vem a avó da criança. E quando ela entra lá na sala e vê a criança chorando, ela pergunta para ele, o que você fez que ele está chorando? Por que ele está chorando? Ele, porque ele está chorando eu não sei, mas eu acabei de ressuscitar. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, dar poder a quem não sabe o que fazer com poder é trágico. Uma arma na mão de uma criança é um brinquedo, ela não sabe o que fazer e pode virar tragédia. E o nosso Pai é sábio. Será que Ele sairá entregando o poder nas nossas mãos de qualquer maneira? Se a gente não tem a revelação do conhecimento, da profundidade e não sabe o que fazer com isso? Papai do céu não vai fazer isso, querido. Por isso que Paulo nos ensina que as nossas orações, elas precisam mudar, precisam entrar para um patamar mais profundo e precisamos aprender a pedir por sabedoria, por conhecimento, aleluia. Quem entende que precisa de sabedoria e de conhecimento, aleluia, dê um glória a Deus, aleluia. Eu preciso, aleluia, glórias ao nome do Senhor. E aí, queridos, nós estamos nesse comecinho, mas 3 coisas importantes que Paulo pede para os Efésios, aleluia. E se nós formos ver na sequência dos versículos que Paulo ele fala lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo de número 15, queridos, tem algo muito importante que ele começa a orar pelos crentes de Éfeso. E olha só o que Paulo ele pede para eles, para que eles possam compreender a esperança do chamado, querido, do chamamento. Você parou para entender o que será que quer dizer a esperança do chamado? Nós podemos interpretar a esperança do chamado de 2 formas. A primeira delas é a certeza da salvação. Certeza da salvação. Queridos, você tem certeza da sua salvação? Eu só ouvi um tenho. Desse lado aqui, ó. Vou perguntar de novo, querido, você tem certeza da sua salvação? Amém? Vocês perceberam que o amém não foi com tanta convicção assim? Sabe por quê, amados? Porque a salvação, ela é algo contínuo, ela é algo progressivo. Quando Jesus estava na cruz, e 2 ladrões estavam também crucificados, e um deles se arrependeu, e mesmo sem ter sido batizado, ele recebeu a salvação instantânea naquele dia. Isso quer dizer que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, amados, e se por alguma razão a gente vier a passar para outra vida, nós somos salvos naquele momento. Mas nós que continuamos vivos, a salvação ela é uma progressão. A palavra de Deus, ela nos instrui e Deus espera que a gente venha melhorando cada dia mais. E é muito comum nós encontrarmos com algumas pessoas que elas vão dizer que o primeiro amor era o melhor. Que elas eram mais crentes, ou mais cristãs, ou mais fervorosas lá no começo. O que aconteceu com a salvação? Foi decaindo? Foi regredindo? Percebe então que há uma coisa equivocada. A salvação ela deve ser ascendente, crescente, para cima. Então Paulo ele ora para que as pessoas tenham a esperança do chamado.
E querido, e quando nós temos certeza e convicção da nossa salvação, nós entendemos o segundo chamado. Nós somos chamados simplesmente para ficarmos acomodados, glória a Deus, eu sou salvo e o resto que se exploda? Não, queridos. Nós temos um chamado e somos comissionados a fazer alguma coisa. E você sabe qual é o seu chamado? Além da certeza da salvação, para que você foi chamado? Qual o seu propósito no reino do Senhor aqui na terra? Porque quando a gente tem um propósito, queridos, e isso é profundo, a gente não se perde com as coisinhas do dia a dia. Quando a gente tem certeza do chamado, a gente não se perde com as lutas do dia a dia. A gente não se prostra diante da primeira barreira. E aqui, queridos, eu já quero pedir perdão antecipado, mas quando eu vejo as pessoas com uma luta, seja na igreja, seja fora da igreja, e já querem abandonar tudo, querem abandonar Jesus, querem abandonar porque não foi com a cara, com a mensagem do pastor, porque não gostou de A, de B, querido, essa pessoa ainda não tem certeza do seu chamado, porque o seu chamado está acima de tudo isso, e ela vai entender que essas coisas são circunstâncias e não posição. São temporárias e não eternas. Qual é o seu chamado, querido? Para que você está aqui? Qual é o seu ministério? Eu não estou falando, queridos, de ministérios que são muito importantes, de cargos dentro da igreja. Queridos, eu tenho um título de pastor, mas eu sei qual é o meu ministério. Por uma questão organizacional e somente por isso, eu tenho uma posição de pastor na igreja, mas o meu ministério vai muito além disso, amados. Eu sei qual é o meu ministério. Eu sei que quando eu não estou cumprindo o meu ministério, eu sinto falta. Eu não estou cumprindo com a missão para a qual eu fui chamado. Então, independente do cargo que eu tenho na igreja, eu tenho um chamado. Porque o cargo ele pode ser organizacional, mas o ministério é espiritual, amém? Você sabe qual é o seu chamado? Ah, pastor, mas eu gostaria muito de pregar, mas não levo jeito para isso. Querido, talvez o seu chamado não é esse. Talvez o seu chamado é aquele chamado de ter um coração, de ter uma facilidade de encontrar uma pessoa em qualquer lugar aí e começar uma conversa. Oi, tudo bem? Daqui a pouco você está falando do amor de Jesus para ela. E se você, no cumprimento do seu chamado, levou pelo menos uma pessoa a Cristo, está valendo a pena. Oh, amados, quando a gente entende o nosso chamado, eu não vou me iludir com a glória de um cargo. E Paulo ora para que os crentes de Efésios tivessem a certeza do seu chamado. E quantas vezes nós oramos nesse nível de profundidade? E não para por aí, queridos. Paulo, ele vai na sequência, ele ora para que eles conheçam a riqueza da glória de Deus. Queridos, às vezes a gente não tem noção da glória de Deus. Eu me lembro de uma passagem de Moisés. Que quando Moisés, a Bíblia diz que foi um dos homens, foi o homem mais poderoso em obra. Homem que conversou com Deus face a face. Tem até uma brincadeira que diz que Moisés foi o primeiro homem que teve um tablet, né? Ele subiu no Monte Sinai e desceu lá com a pedra gravada, os 10 mandamentos, né? Primeiro tipo de notebook, né? Já foi lá no Monte Sinai. Queridos, e um belo de um dia, Moisés ele pediu para ver a glória de Deus. E Deus falou, olha, se eu me apresentar para você assim, ó, frente a frente, você vai morrer. Nenhum homem consegue ver a minha glória e ficar vivo. E Moisés falou, Senhor, eu quero ver a sua glória. Porque glória, queridos, é uma palavra que no hebraico significa kabod, que significa presença, personalidade, a essência de uma pessoa. A gente acha que glória
É aquele movimento, aquela coisa assim, vamos lá, aquela glória, aquele elogio, aquela coisa que está assim, bem superficial, quando na verdade a Bíblia está falando de glória, como a presença, como a essência. E a glória de Deus, querido, é quando a gente consegue ver, entender, sentir, vivenciar a própria presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. E isso enche os nossos corações, e isso é suficiente para nós, queridos. Nós nos encantamos tanto com o poder, com as ações de Deus, mas às vezes não encantamos com a presença, com a glória dele. E quando a gente vai orar, estou falando por mim, queridos, a gente vai com uma lista diante de Deus, como ele fosse o gênio de Aladim, que pudesse cumprir 3 ou 4 desejos. E quando nossa oração não é respondida, a gente ainda fala porque Deus não quis. Queridos, eu confesso para vocês que eu fico tão frustrado quando eu vejo uma pessoa, ela quando vai orar, fala, se Deus quiser, mas olha, porque ainda não foi o momento dele me abençoar. Queridos, não foi o seu momento, você não estava pronto, não era o seu tempo para receber aquilo. Porque Deus, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais. Por Ele, querido, já está tudo liberado. E agora, nós estamos conseguindo trazer isso para nós? Não. E eu provo para vocês com um exemplo. Quando meu filho tinha 13 ou 14 anos, uma vez ele se encantou por uma moto. Falou, pai, eu quero uma moto. Você pode comprar uma moto para mim? E podia. Mas eu deveria dar uma moto para uma adolescente, uma criança de 13, 14 anos? Não. Ela tinha consciência, talvez, do perigo disso? Não. Mas eu, como pai, tinha. E eu vejo Deus olhando para nós, querido, muitas vezes, como adolescentes irreverentes, rebeldes. Pai, eu quero isso. E ele sabe que se ele der, vai ser para perdição e não para salvação. Então não é o problema do tempo de Deus, querido. É o nosso tempo. Ainda não está no tempo, não estamos maduros. Estamos falando de maturidade para receber algumas coisas que a gente acha que precisa ou deseja. E Paulo está orando para que os efésios, eles tenham o conhecimento, eles tenham a noção da riqueza da glória de Deus. Querido, mais do que bênçãos, Deus quer revelar a glória dele para mim e para você. Quantos podem dizer amém? Amém? Fala para o seu irmão só se você quiser. Queridos, Deus quer revelar a glória dele para você. Aleluia. Na nossa sociedade, queridos, conhecer alguém importante é muito legal. Certo? A gente chega para uma pessoa e fala assim, olha, eu fui em tal lugar e eu conversei com fulano. Eu troquei palavras com ele. Vou dar exemplo aí de artistas, sei lá, de políticos. Olha, eu fui até tal lugar e eu vi fulano, eu conversei com ele, eu toquei na mão dele. Nós ficamos todos cheios de nós mesmos por conhecer uma personalidade famosa. E quantas vezes a gente quer e tem o desejo de conhecer uma personalidade das personalidades, um rei que está acima de todos, que tem poder acima de todos e qualquer coisa que possamos imaginar. Eu não vejo as pessoas, queridos, se ufanarem, se gloriarem de conhecer a Deus, de conhecer a glória de Deus, de poder estar com Ele, de senti-lo. De poder, queridos, ouvir o respirar de Deus. De poder, quem sabe, claro que nós estamos falando metaforicamente, de ouvir o pulsar do coração de Deus. Percebe, querido, quanto nós precisamos, quanto eu preciso me aprofundar? Quanto a nossa oração às vezes acaba sendo superficial. Deus tem algo tão alto para nós, e nós estamos tão preocupados com coisas pequenas. Olha só como nós estamos. Mas Paulo não para por aí, queridos. Paulo, ele ainda fala, para conhecer
poder da ressurreição. Eu estou resumindo, queridos. No versículo de número 20, ele fala que manifestou em Cristo, tá? Na verdade, o final do 19, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita dele no próprio céu. Poder da ressurreição. Só que Paulo vai além. O poder para nós que cremos. Queridos, eu quero chamar a sua atenção hoje. Você tem consciência do poder de Deus? Você tem consciência, porque o poder é para quem crê. Será que a gente tem consciência desse poder? Eu quero só mostrar para vocês um pouquinho desse poder. O poder utilizado por Deus para ressuscitar Cristo, naquela condição, foi uma das maiores demonstrações de poder de Deus. Por quê? Pensa comigo. Cristo, quando ele foi pregado na cruz, por causa do pecado nosso, que foi imputado a ele, ele foi completamente separado do Pai. E como é que eu provo isso para vocês? Pela oração de Jesus na cruz. O que ele falou? Eloi, Elohim, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava completamente separado de Deus naquele momento, por causa dos nossos pecados que estavam todos sobre ele. Queridos, a multidão de pecados da humanidade em cima de Cristo. Toda a nossa sujeira, a nossa maldade em cima de Cristo. E naquele estado, ele morre, completamente separado de Deus. E isso foi completamente tão separado de Deus, que ao morrer, diz lá na carta de Judas, para onde que ele foi? Para o inferno. Não foi para a glória. Isso é profundo, queridos. Isso seria quase uma teologia, né? Precisa prestar atenção para acompanhar esse raciocínio. Ele não foi para a glória. Ele foi para onde? Para o inferno. E mesmo estando lá no inferno, a Bíblia diz que ele pregou aos espíritos em prisão. Jesus provocou salvação até mesmo no inferno. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Jesus pregou aos espíritos em prisão, lá no inferno, querido. Eu fico imaginando que o diabo foi o primeiro a dizer: Deus, faça alguma coisa, senão ele vai salvar até os demônios aqui. Amados, claro que para eles não tem salvação, é só força de expressão. Mas até lá. E aí, querido, no terceiro dia, Deus ressuscita Jesus. Querido, ressuscitar para Deus era fácil. Porque Jesus em vida ressuscitou Lázaro, filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo. Certo? Para Deus não era problema, querido, ressuscitar um corpo comum. Mas naquela condição, estando debaixo do peso de todo o pecado da humanidade, imagina o poder que Deus precisou para ressuscitar Jesus, para tirar ele da sepultura, daquele lugar, e eliminar toda a maldição, todo o pecado. E vocês acham que foi só isso, querido? Deus não só ressuscitou ele dentre os mortos, mas diz a palavra do Senhor, veja a progressão do poder de Deus. Primeiro ele ressuscitou o Senhor Jesus. Tirou ele da condição de morte. E quando ele ressuscitou, ele estava num corpo glorificado, não era mais no corpo marcado pelo pecado da humanidade. Mas vocês acham que parou por aí? Na sequência que Paulo diz, olha, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Querido, ressuscitou dos mortos e levou para onde? Colocou ele à direita de Deus lá nos céus. Olha só o poder. Ressuscitou dos mortos, colocou à direita dele lá na glória. Presta atenção. E Paulo ainda diz, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Paulo está falando de todas as instâncias de poderes espirituais que existem. Tanto poderes espirituais do lado do bem, quanto do lado do mal.
porque há uma hierarquia espiritual diabólica também. Mas o que a Bíblia diz? Deus o ressuscitou, o assentou à direita de Deus, acima de todo e qualquer tipo de poder. Olha, queridos, Jesus, depois de toda essa ação de Deus, aí vocês começam a entender a grandeza do poder. O poder não foi somente para ressuscitar a carne. Isso Deus pode fazer a qualquer hora. Até médico pode com um desfibrilador ressuscitar uma pessoa, dependendo da situação. Mas poder colocar ele à direita de Deus, não. E não só colocar à direita de Deus, mas acima de todo o poder, de todo o principado e de toda a potestade. Oh, aleluia! E vocês acham que para por aí? Não só. Colocou também acima de todo o nome, não só nesse século, mas no vindouro. O que Deus está querendo dizer com essa palavra? Que Ele está acima de tudo e de todos, não só nesse plano, mas por toda a eternidade. Em outras palavras, queridos, Jesus nunca mais será destituído do poder. É para a eternidade que Ele está acima de tudo e de todos. Aleluia! Só, queridos, a gente só está vendo um comecinho da história. Olha só, no versículo de número 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Querido, todas as coisas, vou usar uma analogia do apóstolo Ricardo. Todas as coisas no dicionário são todas as coisas. Tudo que você puder imaginar com a sua inteligência, você pode entender, está tudo debaixo dos pés de Jesus. Significa que Ele tem autoridade sobre todos os poderes da natureza, seja no mundo físico ou espiritual, seja naquilo que nós conseguimos compreender ou não conseguimos compreender, está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Queridos, e sobre todas as coisas, agora vem a parte que nós precisamos muito do Espírito Santo para compreender. E eu quero dizer junto com vocês, digam comigo, Espírito Santo, ajude-me a compreender o que vem a seguir. Lembre, Deus usou um poder muito grande para ressuscitar, fazer subir ao céu e assentar-se à direita dele, para colocar acima de tudo e de todos que nós conseguimos imaginar, para sujeitar todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Querido, e agora vem a parte que eu não sei se a gente consegue compreender, quando Paulo diz da seguinte maneira, no versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Agora, querido, versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você tem noção disso que nós acabamos de ler? Que era a oração de Paulo? Se você achou que era muito, Deus ter ressuscitado, poder, colocar à direita dele, acima de todo principado e poder, sujeitar todas as coisas aos pés dele, o colocou como cabeça da igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós, sou eu. Cristo está acima de nós, queridos. Agora, vou fazer uma pergunta. Todos nós temos um corpo, claro, senão seríamos uma holografia aqui, né? Seríamos uma ilusão de ótica. A cabeça pensa, mas quem faz? Quem faz? Quem realiza? O corpo. Cristo é cabeça da igreja. Está acima de todo principado e potestade. Todas as coisas estão sujeitas aos pés dele. E nós somos o corpo desta cabeça que é Cristo. Aonde está todo esse poder, querido? Cri, 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 cri. Aonde está todo esse poder, queridos? Esse poder está liberado para a igreja, que somos nós.
Eu fico imaginando que se tivéssemos compreendido isso profundamente, essas cadeiras não estariam no lugar. É sério, queridos. Vou repetir para a gente entender. A grandeza do poder que Deus teve que usar para ressuscitar a Cristo, para o elevar e colocar à direita dele, para sujeitar a ele todo o principado, inclui o diabo e o inferno, e todos os anjos do céu, para colocar todas as coisas debaixo dos pés dele, certo? E colocou ele como cabeça da igreja, que somos nós. Se nós estamos ligados a Cristo, e nós conseguimos entender isso pela oração, estamos acima de todo principado, de todo poder, e todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Compreendeu agora? Pode dar glórias a Deus agora, porque você como igreja, ligado em Cristo, aleluia, tem todo esse poder à sua disposição. Pastor, é tão bom dar glória a Deus por isso, mas eu não vivo nada disso, pastor. Por isso que Paulo começa orando, pedindo sabedoria e conhecimento de Deus. Querido, é só por meio da oração que nós vamos entender essa profundidade e vamos começar a viver isso daí, queridos. A Bíblia ainda fala, olha, no final do versículo 23, que é o seu corpo, está se referindo à igreja, aqui na terra, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Queridos, plenitude, a revelação do poder de Deus na sua plenitude está direcionado à igreja, que sou eu e você. Em outras palavras, se não estamos vivendo, querido, os milagres, aquelas coisas, as maravilhas, aquelas coisas inimagináveis, inexpressíveis, não é porque Deus não deu o poder dele, não é porque ele não quer, é porque nós ainda não conseguimos compreender e entrar nesse nível de profundidade. Faz sentido para você, querido? Que tem muito para nós aprendermos e para nós crescermos na oração, nesse nível de profundidade? Tem muito, querido. Eu olho para uma palavra dessa assim, eu falo, meu Deus do céu, eu ainda sou um embrião espiritual, eu ainda sou um embrião na fé, eu não me vejo ainda com forma alguma diante de tudo que Deus tem para dar às nossas vidas, queridos, e isso é a igreja, e quando se fala a igreja, Deus não está relacionando cargo, Deus não está relacionando posição, Deus não está relacionando ministério, Deus está relacionando a mim e a você, pessoas comuns que foram chamados, que têm convicção da sua salvação em Cristo Jesus, aleluia! Oh, queridos, e esta é uma palavra de revelação. A revelação agora na palavra de Deus, querido, não se refere a adivinhar, a coisas que vão acontecer, mas a trazer a compreensão daquilo que já está escrito para as nossas vidas. E aí, queridos, como nós vamos entrar nessa compreensão? Como nós vamos permitir que Deus possa manifestar todo esse poder na minha e na sua vida? Vocês começam agora a entender, querido, que a maioria dos milagres pelos quais nós choramos e buscamos e lamentamos são coisas muito pequenas diante do que Deus tem para nós? Já parou para pensar, querido, que estar em Cristo, acima de todo principado e potestade, nós estamos falando de um governo, querido, acima da política, de um governo acima do inferno, de um governo acima de tudo que nós conhecemos? E se Cristo é a cabeça da igreja, e Ele está sentado à direita do Pai, qual é o lugar da igreja, querido? Qual é o meu e o seu lugar junto com Ele? E por isso, quando fala da riqueza, da glória, da herança, que eu não comentei com vocês, tá? Que nós somos herança dele, queridos, eu fico imaginando Deus, Pai, Cristo é filho, é cabeça, nós somos o quê? Corpo. Então nós somos ligados a Cristo, herança de Deus. Eu fico imaginando
o quanto Deus almeja, pelo momento, de estarmos com Ele para sempre, queridos. Livre de todas essas coisas. Nós somos a herança. Quando a gente fala herança, a gente está pensando que é herança qualquer. Nós somos a herança de Deus, querido. Uma hora, um determinado momento, Ele vai juntar tudo isso e levar para Ele, queridos, totalmente ligados a Ele para sempre. Isso é muito profundo. E como nós vamos entrar nessa compreensão? Por meio da oração. Vocês sabem, o apóstolo, nesse mês, se eu não me engano, de um tempo para cá, ele está dedicando estudos profundos sobre a oração. E foi ele quem, durante a semana, ao me convidar para pregar, ele pediu que falasse sobre a oração nesse nível de profundidade. Ele pregou essa mesma palavra pela manhã, mas eu não estive aqui, então eu não ouvi o que ele pregou. Imagino que deve ter sido diferente, mas o caminho é o mesmo, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, o AP foi instruído a ensinar sobre oração, porque Deus deseja que nós passemos a viver um novo tempo. Esse tempo de oração, queridos, mas a oração além dos pedidos comuns, a oração além dos milagres comuns, uma oração, querido, pelo conhecimento, pela sabedoria, pela consciência da nossa posição. Queridos, eu confesso para vocês que meu desejo é de que a gente saia daqui desafiados a orar, para que a gente possa compreender o que foi dito hoje. Porque nós sabemos da nossa circunstância. Eu estou em luta, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas nós não temos consciência da nossa posição. Porque se a gente tivesse consciência da nossa posição, nos lugares celestiais como o corpo de Cristo, a gente estava olhando o mundo de cima para baixo, e não de baixo para cima. A gente não estava olhando para as lutas como os israelitas com medo de um gigante. A gente estaria olhando para o gigante de uma posição de cima, como verdadeiros filhos de Deus, que já sabe que aquele gigante entrou para perder, porque nós estamos acima deles. Amém? Para que nós possamos, queridos, ter a consciência de que nós somos filhos. Cristo não é filho de Deus, Ele não é a cabeça da igreja, nós não somos o corpo. Você já viu que Deus tem um filho que é só a cabeça? Não, Ele tem um filho completo, o corpo também é filho. Nós somos filhos de Deus. Precisamos ter essa consciência. Eu quero fazer um convite, queridos, para que a partir de hoje possamos entender profundamente que a oração, ela vai muito além de uma petição. Ela vai muito além, querido, de reservar um tempo com uma lista e de fazer isso ou aquilo. Ela vai além de uma lista de desejos. Quando nós compreendermos isso, amados, que a oração ela é um caminho, ela é um elo, é uma ligação com Deus, para entrar numa dimensão espiritual que já existe para nós, ou, amados, para o que nós somos chamados, nós vamos revolucionar esse mundo. Já está acontecendo coisa muito boa, a igreja já está fazendo a diferença, queridos. Mas Deus ainda tem muito mais para revelar pela plenitude do próprio Jesus que está na igreja. Aleluia. Quando compreendermos isso, a oração não será peso e nem obrigação. Vocês concordam comigo que orar não é uma coisa tão simples assim? Porque o inimigo sabe, querido, que se você realmente se aprofundar na oração e ter essa ligação com Deus, você vai viver uma dimensão tão superior a tudo que nós estamos vivendo, que ele não vai nem poder fazer cócega na gente. Quando você entrar nessa dimensão, depressão, doença, coisas assim, você vai simplesmente descartar da sua vida, porque você está numa dimensão acima de todas essas coisas. Queridos, como eu almejo viver isso daí? Quando nós compreendermos isso, a oração será uma alegria, será uma bênção, será uma vitória. Da mesma maneira que quando nós estamos com uma fome profunda e não aguentamos mais o momento de sentar diante daquele prato maravilhoso, esse vai ser o desejo pela oração. Nós vamos estar com fome de Deus, com fome de buscar a presença de Deus. E quero confessar, queridos, que orar
ainda não está sendo fácil nem para mim. E sabe o que eu faço? Para não deixar que o cansaço faça com que deixe de orar? Eu acordo 1 hora mais cedo e oro de pé, andando assim pela casa. Eu desço e vou da sala de jantar até a cozinha. Queridos, 40 minutos, 1 horinha andando. Porque se você for sentar e de repente ajoelhar ali cansado, ali você dá aquela cochiladinha básica e começa a chamar Jesus de Genésio, né? Queridos, é uma forma. Mas eu oro a Deus para que isso passe a ser, querido, algo prazeroso, gostoso, que a gente venha ter ansiedade, não por coisa ruim, mas para buscar e viver a presença de Deus. Oh, aleluia! Quantos comigo, queridos, querem entrar nessa dimensão? Aleluia! Oh, glórias a Deus! Quantos comigo podem fazer um propósito ainda hoje, queridos? De começar a dedicar um tempo de oração, queridos, mas não como peso, não como uma coisa obrigatória, mas aquele negócio com sede, com fome da presença de Deus, para orar por sabedoria e por conhecimento, para viver numa dimensão que nós ainda não vivemos. Oh, queridos, e a gente vai perceber que milagres e coisas pelas quais nós choramos e sofremos, serão coisas tão simples, eu diria até banais nas nossas vidas, quando conhecermos a profundidade do poder de Deus. Amém? Quantos aqui comigo podem assumir um propósito, querido, dessa semana agora, começando amanhã, de dedicar um tempo precioso em oração na presença de Deus? Quantos, queridos? Não é comigo, querido, não é como obrigação, não é um voto com a igreja. É porque você compreende essa necessidade e você quer buscar a presença de Deus. Quantos comigo, querido? Olha, 7 horas da manhã normalmente eu estou orando. Tá? 7 horas da manhã é o período que eu dedico para a oração todos os dias. Quantos, queridos? Não é para, pastor, eu vou levantar a mão porque eu quero parecer, queridos. Independente de qualquer coisa, o Espírito Santo sabe o seu coração, te conhece. Então não é para mim. Eu só quero levar vocês a esse nível de compreensão da oração a partir de agora, para que a gente possa vivenciar. Está perto do final do ano, vamos começar um novo ano e tal, vamos fazer promessas, querido, nada disso, comece agora, Deus é eterno, Ele não precisa ter uma virada de ano para começar alguma coisa. Você pode começar hoje, pode começar amanhã sem problema nenhum. Quero convidar todos a ficar de pé. Até porque, querido, já passei 12 minutos do tempo que foi estipulado. Confesso para vocês que eu nem vi passar, mas passou, tá bom? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus.